Olá, galera! Tudo bem com vocês? Professor Wesley Miranda aqui para nós darmos start na nossa fase do nosso curso de metodologias ativas aplicando a gamificação em rede. E a nossa aula de hoje é sobre gamificação, conceitos e aplicações na educação. Então, vem comigo, sintoniza aí, participem bastante aí no chat e bora porque tá começando aí a aulinha show pro nosso curso aqui de metodologias ativas, tá bom? Colaboração, SEAD, CEFOP, todos esses órgãos colaboraram, galera, para que essa nossa transmissão aqui dessa nossa aulinha show começasse aqui para vocês, tá bom? Então, entra lá, acessa no grupo aí, pega o link, se conecta, porque tá começando aí a melhor aula dessa semana, preparada com muito carinho para vocês. Então, bora lá, vamos que vamos, porque essa nossa fase de hoje eu preparei com muito carinho para vocês, viu, galera? E bora, porque aí na sua tela, isso mesmo, na sua tela, estão os nossos desafios dessa fase 5 aqui de hoje. Então, bora lá. Então, nós vamos conhecer a gamificação na educação. Vamos também aqui compreender os conceitos e os fundamentos da gamificação. Vamos explorar os elementos da gamificação e também aplicar essa gamificação na educação e também entender sobre as suas vantagens. E olha, como sempre, eu, professor Wesley Miranda, trouxe aqui um desafio para vocês nessa fase de hoje. Então, fiquem ligadas e ligados aí. Então, vamos que vamos, porque agora eu quero saber se vocês aí do outro lado estão preparados e preparadas para a nossa fase 5 de hoje. Eu espero que sim, viu? Porque aqui no nosso curso de metodologias ativas só tem desafios para engajarem vocês aí no nosso curso, tá bom? Então, galerinha, vamos que vamos, quero ver todo mundo participando aí no nosso chat. Mandem mensagem aí no chat, porque, olha, Erlan tá aqui de olho para me repassar todas as informações, as perguntas e as participações de vocês, tá bom? Então, vamos que vamos, bora lá, porque, galera, agora nós vamos iniciar falando um pouquinho sobre a gamificação. Então, de fato, vamos agora entender e compreender o que é esse conceito tão falado, gamificação, onde se aplica. Professor Wesley, eu sempre ouvi falar de gamificação, às vezes eu cheguei a pesquisar, mas não consegui entender muito bem. Então aqui nós vamos conversar para que vocês entendam e compreendam de fato que é um conceito muito simples e que você pode sim aplicá-lo aí na sua sala de aula. Então olha só, então a gamificação ela nada mais, nada menos é do que o uso de elementos e mecânicas dos jogos em contextos não lúdicos, tá? Como, por exemplo, a educação. E isso acontece para aumentar o engajamento e a motivação dos estudantes no processo de ensino e aprendizagem. E olha só, a gamificação nesse processo, ela transforma a aprendizagem em uma experiência muito mais envolvente, incorporando os típicos elementos de jogos. E olha, um passarinho me contou aqui que todos e todas vocês gostam de jogar games, né? Pelo menos aí um game ou outro, eu tenho certeza que vocês já tiveram oportunidade de jogar. Seja aí um jogo eletrônico, um jogo não eletrônico, em algum momento da vida de vocês tiveram oportunidade de jogar um game, certo? E olha só, agora, conhecendo este conceito da gamificação, que é utilizar esses elementos dos jogos em ambientes não lúdicos, em contextos não lúdicos, como a educação, nós vamos agora trazer esses elementos e compreender esses elementos no nosso contexto de especialidade, que é a educação. Então, vem comigo. Galera, participem aí no nosso chat, se você tiver aí aquela contribuição, fiquem totalmente à vontade de mandar aí para nós no chat, tá bom? Então, vamos lá. Então, professor Wesley, agora eu já compreendi o que é a gamificação. Então, agora eu já estou
craque no conceito da gamificação. Então vem comigo que eu vou falar um pouquinho agora sobre a importância da gamificação na educação. Então olha só, eu vou começar aqui com uma perguntinha básica. Porque tudo que a gente aprende, nós temos que aplicar. E isso tem que nos trazer, de certa forma, algum retorno. Então olha só, no que a gamificação pode contribuir? Então eu começo com essa perguntinha, o que ela pode contribuir aí para a sua sala de aula? O que ela contribui para a minha sala de aula e o que ela pode contribuir para o processo de ensino-aprendizagem? Sempre lembrando que as metodologias ativas, elas têm como foco e como centro do processo de ensino-aprendizagem o estudante. Então olha só, então a gamificação ela pode revolucionar a forma como os estudantes aprendem, tornando a educação mais atraente e mais eficaz. Por quê? Porque os estudantes se tornam mais engajados por conta da ludicidade, por conta do engajamento e dos desafios. Então, todo esse ambiente, esse contexto gamificado, como assim nós falamos, vai proporcionar para os estudantes um ambiente mais divertido, mais alegre, mais descontraído, e nesse ambiente os estudantes conseguem superar algumas barreiras quando comparado ao ensino tradicional na sala de aula, que não possuem elementos de games ou da gamificação. Só que isso pode esbarrar em algumas questões, que são duas questões: os nativos digitais e os imigrantes digitais. Então a gamificação ela ressoa com as gerações mais jovens, que são aqueles ou aquelas que pertencem à geração dos nativos digitais. Mas professor Wesley, o que são os nativos digitais? Nativos digitais são aqueles e aquelas que nasceram na era tecnológica. São aquelas pessoas que têm facilidade natural em lidar, manusear a tecnologia. Então, por exemplo, eu tenho certeza que você aí já parou para pensar, nossa, como que aquele ou aquela criança de 6, 7 anos já consegue acessar o celular, o smartphone, mexer, clicar, usar da intuitividade que esses dispositivos eletrônicos possuem para aprender, assistir um vídeo, jogar ali um jogo? Exatamente, porque eles são nativos digitais, ou seja, naturalmente essas crianças, esses jovens já conseguem manusear aí as tecnologias digitais. Já os imigrantes digitais, como o próprio termo fala, imigrante, ou seja, aquele ou aquela que imigra, são aquelas pessoas que não nasceram na era digital. São aquelas pessoas que não tiveram naturalmente esse contato com as tecnologias digitais. Ou seja, tiveram e estão ainda aprendendo a manipular, a utilizar a tecnologia. Então, a essas pessoas nós chamamos e damos o nome de imigrantes digitais, ou seja, aquelas pessoas que nasceram numa era não tecnológica e que estão vivendo numa era tecnológica, tendo que aprender aí o uso dos dispositivos digitais, certo? Então, agora vocês já perceberam o quão é importante nós aplicarmos aí a gamificação nos nossos ambientes de aprendizagem, seja ele à distância ou também seja ele presencial, certo? Agora vamos lá, quero perguntar para vocês, todo esse contexto e tudo isso que a gamificação traz de benefício para nós e para a educação, vamos conversar um pouquinho agora sobre esses elementos, porque é preciso nós entendermos todos os elementos da gamificação para que lá na frente nós consigamos planejar grandes projetos que envolvam ambientes gamificados, certo? Então nós vamos falar aqui sobre cada um desses elementos e vamos aqui conhecer a melhor forma de aplicá-los. Então olha só, então elementos-chave para a gamificação. Então grava aí muito bem esses elementos aí, anote, coloque aí no seu tablet, no seu smartphone, no seu bloquinho de anotações, onde você estiver anotando tudo que nós estamos aprendendo aqui nessa aula de hoje, para que você não esqueça no momento de elaborar o seu projeto. Então, olha só. Então, vamos aqui comigo mergulhar nos elementos-chave, que são aqueles elementos principais da gamificação, começando pela pontuação. A pontuação é um dos principais elementos
da gamificação. Então, quando se fala em gamificação, logo já se lembrem aí das pontuações. Então, todo o ambiente gamificado, que incorporam as mecânicas dos jogos, dos games, precisa ter como elemento a pontuação. Então, a pontuação, galera, nada mais, nada menos é do que se dar pontos. Isso mesmo. Então, todas as atividades que forem executadas pelos estudantes, essas atividades dentro do jogo, ou como nós também chamamos de metas ou desafios, precisam ser pontuados. Então você vai ali atribuir um pequeno pontinho, seja, sei lá, por exemplo, moeda, ou então um número, ou enfim, a forma com que você achar melhor aí dentro do seu game, que você definir para você pontuar, certo? E essa pontuação, ela vai ser cumulativa, ou seja, o estudante ou a estudante vai, de certa forma, acumulando esses pontos e ela pode, ou ele também pode, compor um ranking, ou seja, que é um ranking ali, um pódio onde sempre tem o melhor, que consequentemente é aquele que tem a maior pontuação, certo? E olha só, então a pontuação, vocês já perceberam aqui comigo que é fundamental dentro dos elementos da gamificação. Então é um dos principais elementos. Então sempre que você aí for pensar em projetos de gamificação, lembre-se que deve ter sim pontuações. Então olha só, a pontuação ela é usada para medir esse progresso. Então o progresso que o estudante vai tendo ao longo do game, né, do ambiente gamificado e do seu percurso nesse ambiente, a pontuação ela é usada para medir esse progresso, ou seja, o quanto o estudante avança. E isso é nada mais, nada menos do que uma recompensa. A pontuação é uma recompensa pelo desempenho, pela evolução que o estudante teve no processo, que é uma forma de se avaliar também, tá bom? Então vamos para o próximo elemento, chave da gamificação. Então o primeiro foi a pontuação. O nosso segundo elemento chave são os desafios. Lembra que eu falei agora há pouco sobre os desafios? Então a cada desafio que o estudante supera, ele terá o quê? Terá uma pontuação. Então primeiro nós pensamos aí como que essa pontuação vai ser atribuída na sequência dos desafios que são realizados. Então, os desafios, ou o segundo elemento, né, chave da gamificação, são os que definem as metas e tarefas que os estudantes devem realizar. Então, quando se falar de desafios, galera, é simplesmente as tarefas que os estudantes precisarão realizar. Então, imaginem que o estudante está aí na sua sala de aula, e você determina ali uma tarefa. Por exemplo, realizar uma operação aritmética de 25 vezes 2. Então, isso é um desafio dentro de um ambiente gamificado que você pensou. Estou só dando exemplo, tá bom? E aí, nesse desafio, você pode atribuir uma pontuação. Então, a cada operação aritmética que o estudante realizar dentro do ambiente gamificado, ele vai ter uma pontuação, por exemplo, de 10 pontos. E da mesma forma que o estudante pode ganhar pontuações, ele também pode ter pontuações decrementadas ou perdidas ao longo do game. E esses desafios podem ser feitos da forma que você quiser definir, do jeito que você quiser definir, porém, esses desafios devem ter objetivos, tá bom? Então, lembrando, falou de desafio, são as tarefas que os estudantes devem realizar dentro do ambiente gamificado, tá bom? Então, olha só. Próximo elemento chave aqui da gamificação, então nós já falamos de dois aqui até agora. O primeiro foi pontuação e o segundo são os desafios. O terceiro elemento chave aqui que eu quero falar para vocês é a narrativa. A narrativa é um dos elementos mais importantes quando a gente se fala de gamificação. Por quê? Porque a narrativa, ela cria um contexto muito envolvente ali para o estudante. Enquanto a competição, que é o fato de você jogar o game, gera engajamento saudável. Então essa narrativa é nada mais ou nada menos do que o contexto ali que envolve o estudante. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Então nesse game aí, por exemplo de matemática, que eu falei agora há pouco, imagine que o estudante tem que realizar uma operação matemática para avançar de fase.
Então, na fase 1, ele tem que resolver 5 problemas utilizando aí a operação aritmética de adição. Na fase 2, ele tem que resolver 10. Na fase 3, ele tem que resolver 15. Então, a narrativa nesse contexto seria algum recurso ali criado para envolver o estudante nessa competição. Então, por exemplo, vou criar uma narrativa aqui. Para você avançar para a fase 2, você precisa ter uma maior pontuação do que o seu outro competidor. Então, a gente pode dividir aí a turma em equipes e criar narrativas que são contextos para engajar e avançar o estudante dentro aí do nosso game. Então, a narrativa é esse contexto que envolve. A gente também chama muito a narrativa de enredo, que é todo o contexto ali daqueles elementos dos games. Então, eu posso criar, por exemplo, um game que envolve fases onde ele vai ter que avançar. Posso criar, por exemplo, uma narrativa onde esse game pode ter aí uma caça ao tesouro. Ou então eu posso criar uma outra narrativa que é um jogo, por exemplo, ali onde vai ter algumas musiquinhas e os estudantes vão ter que ali adivinhar no percurso desse game alguma composição, alguma frase. Então, assim, a narrativa, galera, é todo o contexto do game. Sobre o que o seu game vai falar, sobre o que o seu game vai tratar. Então, a narrativa dele é isso. Então, por exemplo, esse game que nós falamos, a narrativa dele é o quê? São as operações aritméticas, que é resolver problemas de adição, subtração, divisão e multiplicação. Um exemplo aí de narrativa. Mas essa narrativa são vocês que criam. Essa narrativa é livre, vai depender do seu objetivo, tá bom? Todos esses elementos-chave que eu acabei de falar para vocês, são elementos que trabalham juntos para criar uma experiência gamificada. Então, todo ambiente que você pensa em gamificar, você tem que pensar nesses 3 elementos chaves, que são a pontuação, a narrativa e os desafios, tá? Sempre buscando criar uma experiência que estimule, que engaje os estudantes, tá bom? Então, vamos lá. Tudo isso para criar uma experiência, vamos falar aqui de experiência, né? Para criar uma experiência de aprendizagem para os estudantes, nós precisamos aqui entender e compreender essa teoria de fluxo e também a sua relevância no contexto da gamificação. Então, agora vocês já sabem o que é a gamificação e quais são os pontos-chave, os 3 principais pontos ou elementos-chave para começar a pensar numa gamificação. Então, essa teoria do fluxo, ela é muito relevante no contexto da gamificação, porque essa teoria, ela destaca a importância de desafios equilibrados e habilidades adequadas para manter o interesse dos estudantes. Então, quando você está pensando na construção do seu projeto, do seu game, essa teoria do fluxo, nada mais, nada menos é do que você pensar no fluxo do estudante dentro do game. E esse fluxo, ele tem que ser um fluxo equilibrado. Por quê? Porque os desafios, eles têm que ter aí um equilíbrio comparado às habilidades que você quer que o estudante desenvolva ali no seu jogo. Então, tem que estar equilibrado. Então, os desafios não podem estar desequilibrados à medida das habilidades. Então, isso deve caminhar junto, tá bom? Desafio e habilidade tem que caminhar junto. E também para que você mantenha o interesse dos estudantes no contexto do game que você está criando, tá bom? Então, lá na gamificação, sempre busca esse estado de equilíbrio para o fluxo, né? E isso vai maximizar o aprendizado. Então, quando você começar a pensar em um projeto de gamificação, pensa nesses elementos chaves e na teoria do fluxo, tá bom? Então, essa teoria do fluxo é pensar nos desafios equilibrados às habilidades. Então, desafio são as tarefas e a habilidade é aquilo que você quer que o seu estudante desenvolva. Por exemplo, uma habilidade, resolver problemas utilizando adição, resolver problemas aritméticos utilizando a subtração. Isso é habilidade que o seu estudante vai desenvolver utilizando aí o seu game, tá bom? Então, dada essa teoria do fluxo, ela é muito relevante porque essa teoria do fluxo que vai garantir o engajamento ou proporcionar o maior nível de engajamento do estudante no game, tá bom? Então,
Agora, como que o estudante ele vai ter aí uma motivação para jogar o game? Então, nós temos aí dois tipos de motivação, tá bom? Nós temos a motivação intrínseca e a motivação extrínseca. A motivação intrínseca é aquela motivação que vem do interior do estudante. Então, aquele estudante ele tem que ser motivado ali no seu interior a jogar, a querer participar, e para isso ele tem que ser desafiado. E é o contexto, o enredo do game que vai conduzir esse engajamento, tá bom? Então, é muito importante que dentro do seu game, para as pontuações acontecerem, elas vão se tornar algo que nós chamamos de recompensa. Então, uma pontuação ela pode ser uma recompensa aí dentro do enredo do game, para motivar aí, para essa motivação intrínseca do estudante. Já a motivação extrínseca, ela traz que a gamificação ela pode atender a ambas, tanto a motivação intrínseca, que é a motivação interna do estudante, e a motivação externa, extrínseca, tá? E isso vai depender do quê? Da estratégia que você vai utilizar, tá bom? Então, pensar em estratégias para motivar o estudante no seu interior e também no exterior, que é no caso do game, isso é muito importante para garantir aí a motivação e o engajamento dentro desse contexto, tá bom? Então, falado isso e compreendido, vamos falar um pouquinho agora da gamificação versus os jogos educativos. Então, olha só. Então, a gamificação, ela não é utilizada apenas na educação. Hoje, a gamificação, ela é utilizada também em várias outras vertentes, tá? Essa gamificação, ela tem uma pequena diferença com os jogos educativos. Então, olha só. A gamificação, vocês lembram lá daquele conceito que nós falamos no início da aula de hoje? Então, a gamificação é o uso e a aplicação dos elementos dos games em contextos não lúdicos, como, por exemplo, a educação. Então, é importante nós distinguirmos essa diferença entre a gamificação e os jogos educativos. Então, a gamificação, ela usa esses elementos de jogos em contextos não lúdicos, como eu falei. Enquanto os jogos educativos, eles são jogos projetados com propósitos educacionais. Então, olha só, jogos educativos são aqueles jogos criados especificamente para o contexto educacional. Então, criou um game para o contexto educacional exclusivo a esse contexto, ele é caracterizado como um jogo educativo. Agora, a gamificação, que é a aplicação desses elementos de games em contextos não lúdicos, pode ser em contexto educacional, pode ser em contexto não educacional ou qualquer outro contexto. Então, por isso que existe essa pequena diferença, tá bom? Então, quando vocês aí forem visualizar a literatura, principalmente os livros, e também aí qualquer outro texto que fala sobre gamificação, vocês vão perceber essa diferença entre gamificação e jogos educativos. E muitas pessoas sempre me perguntam, mas professor Wesley, gamificação e jogos educativos não é a mesma coisa? Tudo fala sobre jogos? Sim, porém, como eu falei, a gamificação ela está dentro do campo dos elementos dos games. Agora, os jogos educativos são jogos criados especificamente para o contexto educacional, enquanto a gamificação pode ser usada em qualquer outro contexto, tá bom? Para isso, né, então, tá bom, professor Wesley, gamificação é algo muito legal, eu gosto de jogos, eu gosto de games, tenho aí animação para entrar lá, jogar, mas eu quero entender um pouquinho sobre como que funciona esse sistema de pontuação e também de recompensas. Então vem comigo aqui que eu já vou mostrar para vocês. Então vamos lá, garganta hidratada, vamos aqui entender agora e compreender um pouquinho sobre essa pontuação e esses sistemas de recompensa. Então a pontuação, ela inclui, como eu falei lá no início, né, pontos, também como uma forma de pontos, né, nós podemos utilizar o que nós chamamos de insígnias. O que são as insígnias? Então para você aí que já jogou qualquer outro tipo de jogo, né, vocês vão perceber que fala-se muito sobre a questão das insígnias. O que são as insígnias? São formas de pontuação onde, por exemplo, uma insígnia ela pode ter um contexto, um significado. Então, o estudante que
conseguir passar até a quinta fase do game e resolver 45 ou, enfim, 20 operações aritméticas, ele vai conquistar a insígnia de melhor matemático da turma. Então, essa insígnia, por exemplo, vou dar um nome a essa insígnia, melhor matemático, significa o quê? Foi aquele estudante ou aquela estudante que teve a maior quantidade de resolução de questões dentro do game. Um exemplo. Então, essa insígnia, vocês perceberam que é uma forma de pontuação que está atrelada a um significado maior, comparado à quantificação de pontos convencional como a gente tem. Por exemplo, 15 pontos, 30 pontos, 40 pontos. Então, é um pouco diferente o contexto. A insígnia ela tem um significado diferente. Já a pontuação ela é contabilizada quantitativamente, certo? Então, olha só, além das insígnias, nós também podemos ter os níveis. Mas o que seriam esses níveis? Então, olha só, níveis é a fragmentação ou a divisão que nós fazemos no nosso game para classificar as fases. Então, por exemplo, o estudante que resolver 10 questões de matemática, ali, por exemplo, operação aritmética soma, ele vai permanecer ali no nível 1. Enquanto ele não conseguir resolver mais de 10 problemas ali envolvendo a operação de matemática, ele não vai avançar para o nível 2. Agora, dado que ele foi para o nível 2 e para avançar ao nível 3, o estudante precisa resolver 20 problemas envolvendo soma. Para avançar para o nível 4, mais 10 e por aí sucessivamente. Então, os níveis também é uma forma ou um jeito que a gente também tem dentro da gamificação de promover essa pontuação. Ou seja, o estudante que está no nível mais avançado, consequentemente, ele conseguiu conquistar desafios, uma maior quantidade de desafios ou desafios mais complexos. Então, ele vai avançar de nível. Ou também, a gente pode utilizar o formato das moedas, sejam elas virtuais ou moedas físicas. Então, a gente pode ali no ambiente da sala de aula construir pequenas moedas ou também cédulas. Então, a gente costuma fazer isso muito também quando a gente trabalha com gamificação, que é criar moedas. E essas moedas elas vão possuir um valor, que pode ser um valor posteriormente vai ser trocado por algo, ou no final ali da competição do game, esse valor ele vai ser um valor quantificável. Por exemplo, quem tem a maior quantidade de moedas do game vai ser o campeão ou a campeã. Bom, então esses elementos aqui que eu citei para vocês dentro do contexto de pontuações nesse sistema de recompensas, pode incluir os pontos, as insígnias e também as moedas virtuais e não virtuais. E todos esses elementos que nós citamos aqui motivam os estudantes a progredir e avançar, os objetivos. Então, se você quer que seu estudante alcance aí o objetivo, você precisa motivá-lo. Então, como que você vai motivá-lo? Por meio das pontuações. Então, quando eu falo pontuação, pode ser qualquer tipo de pontuação. Pode ser insígnia, ponto quantificável, moeda, níveis. Então, qualquer um desses elementos são elementos importantes dentro do sistema de recompensa para motivar e engajar o estudante a progredir aí dentro do game. E também no processo de ensino e aprendizagem. Então, olha só. Esses elementos aqui que nós estamos tratando são elementos importantíssimos para o contexto dos games. Vocês estão percebendo isso, E agora eu quero mostrar para vocês, a gente vai aprofundar aqui um pouco sobre a questão da narrativa e tematização. Então vocês se recordam que a narrativa é o contexto do game. Então é aquele tema, é o tema do game. E a narrativa ou a tematização, como nós também falamos, é aquele contexto que vai envolver de forma significativa o estudante no seu game. Então você tem que pensar, tem que ser criativo aí no seu tema. Tá? Não pode ser um tema que não envolva, então tem que ser um tema atrativo. E para isso você pode utilizar vários elementos. Então essa narrativa ou esse tema pode ter, e deve inclusive, ter personagens e cenários atraentes, que tornam a experiência mais imersiva. Então pensar nos personagens aí do game vai trazer
mais engajamento aí pro jogo, tá bom? Então todo game que você já jogou ou vai jogar ainda, depois dessa nossa aula de hoje, eu tenho certeza disso, vai conter personagens e cenários. Então pode ser um cenário ali, tá ali, sei lá, em alto mar, navegando, buscando ali uma ilha para fazer uma caça ao tesouro. Então esse enredo, esse tema, essa narrativa vai ter quais personagens, por exemplo? Piratas, vão ter ali, por exemplo, animais ali na floresta. Então todos esses são personagens que estarão inseridos nesse cenário, tá bom? E isso vai garantir uma melhor experiência do estudante no game, tá bom? Então olha só, todos esses elementos sempre trazem uma competição e colaboração para os estudantes dentro dos ambientes gamificados, né? Dentro dos jogos. Então a competição ela pode ser tanto individual, cada estudante compete com o outro estudante, ou vocês também podem montar equipes. Então equipes onde os estudantes vão se conversar, se colaborar, comunicar-se, aprender uns com os outros para atingir o objetivo da competição. Então trabalho em equipe dentro dos ambientes de games é algo muito bom, porque isso traz engajamento para a equipe e para o estudante. E isso vai incentivar cada vez mais o desempenho. Porque quando a gente trabalha em equipe, consequentemente a gente pensa em ter um melhor desempenho. Por quê? Porque eu estou trabalhando em equipe. Se eu não tenho um desempenho bom, ou não me esforço para ter um desempenho bom, o que vai acontecer? Eu vou prejudicar a minha equipe, não é verdade? Então, quando tem esse trabalho em equipe, com certeza vai incentivar o desempenho dos estudantes. Tanto o desempenho daqueles que são bons e aqueles que ainda têm que avançar em determinada habilidade, em determinado aspecto. E para isso, quando a gente fala de trabalho em equipe, colaboração, logo a gente já pensa sobre líderes. Então toda equipe tem que ter um líder quando a gente fala de competição e colaboração. Porque líder é aquele estudante ou aquela pessoa que tem ali aquela habilidade de liderar, de estar ali resolvendo conflitos e principalmente conscientizando a equipe a buscar o objetivo ali dentro da competição, né? E aí, juntamente com os rankings, né, os líderes juntamente com os rankings, adicionam um elemento muito competitivo à competição. Então, toda competição, galera, que tem equipe, que tem líderes e, principalmente, que tem um ranking, isso vai garantir, com certeza, uma boa competição. Então, todo mundo vai estar ali atento, ver quando ganha recompensa, quando perde ponto, e isso vai engajando os estudantes no processo, fazendo com que eles aumentem cada vez mais o seu desempenho. E olha, todos nós somos competitivos, não é verdade? Todo mundo aí quer sempre ganhar, né? E aprender mais. E aí, então, professor Wesley, quais são as vantagens da gamificação na educação? Aqui vocês já perceberam que só de nós fazermos com que o ambiente de aprendizagem se torne mais lúdico, mais engajado e mais divertido, isso aí já é uma vantagem muito boa, né? Aprendendo aí, sorrindo, se divertindo aí com a sua equipe, ou seja, individualmente, isso aí é sempre muito bom. Então, uma das vantagens, como eu falei para vocês, que nós temos na gamificação, é o aumento do engajamento. Nós temos também a melhora da retenção de informações. Então, quando nós estamos em um ambiente gamificado, o nosso cérebro, ele retém mais informações, ele melhora a retenção de informações. Por quê? Porque aumenta o foco, aumenta a concentração por conta da competição, né? E isso tudo também fomenta muito, e muito mesmo, a criatividade, porque quando a gente quer ser competitivo, com certeza o nosso cérebro e os integrantes da equipe vão aumentar o desempenho quando a gente fala da criatividade. Então vão ser criativos, pensar ali em uma estratégia, explorar estratégias, por exemplo, para resolver ali, conseguir mais pontos, superar ali aqueles desafios. Então, as vantagens que a gamificação traz para a educação são inúmeras, não é verdade? Desde engajamento até a melhoria na criatividade, trabalho em equipe, desenvolvimento de habilidades socioemocionais, as tão faladas habilidades socioemocionais, não é verdade? Então, olha só,
Com isso, vocês esperam perceber aqui comigo várias possibilidades, né? Conforme eu fui falando aí, eu tenho certeza que vocês já foram pensando em diversas possibilidades de aplicação dessas estratégias e desses elementos agora no ambiente de aprendizagem, né? Então vamos falar um pouquinho agora sobre as aplicações em sala de aula. Então eu quero mostrar para vocês que as possibilidades tanto da gamificação quanto dos jogos educativos são inúmeras em várias áreas do conhecimento. Então, podemos aí aplicar a gamificação em todos os contextos da sala de aula, desde de componentes, né, como matemática, línguas, língua portuguesa, área de ciências, enfim, história, geografia, arte, ensino religioso. Então, todas as áreas podem sim ter a gamificação como um elemento ali para engajar o estudante no processo, tá bom? Então você pode utilizar a gamificação aí em qualquer área que você preferir, tá bom? Então, sempre pensando em todos esses elementos que eu mostrei para vocês aqui nessa aula de hoje, tá bom? Então, olha só, antes da gente caminhar aqui para outros contextos, eu quero mostrar para vocês, na prática aqui, de fato, quero mostrar uma plataforma que eu particularmente gosto muito, que é uma plataforma que ela pode ser aplicada desde contextos dos anos iniciais até os contextos dos anos finais e também praticamente em toda a educação básica. E eu quero evidenciar para vocês sobre todos esses elementos que nós conversamos aqui, que eu mostrei para vocês. Eu quero evidenciar e mostrar esses elementos aqui em um jogo prático, aqui em uma plataforma. Mas antes disso, a Irlande já está aqui me falando, professor Wesley, tem uma galera aqui que está participando aqui no nosso chat. E aí eu quero agora abrir aqui para as perguntinhas dessa galera. Fala aí para mim, Irlande. O João Gomes mandou boa noite, a Lohane Regina mandou boa noite. E a Jane Oliveira, ela perguntou: os personagens devem ser contemporâneos dos estudantes e não do professor? Ah, ótimo. Muito bom. Então, quero mandar aqui um grande abraço para toda a galera que está conectada aqui na nossa aulinha de hoje. Então, um abraço aí para o João, para a Jane, para quem mais, Irlane, que mandou mensagem aí? Lohane e Regina. Tem uma galera, tá assim o nosso chat. Galera, Lohane, Regina. E tem uma pergunta muito interessante aqui da Jane. Olha só a perguntinha da Jane. Ela perguntou se esses personagens, dentro dos elementos dos games, precisam ser do contexto contemporâneo dos estudantes ou do professor. Muito boa pergunta, viu, Jane? Então, olha só. Respondendo à sua pergunta, todos esses personagens que você for pensar aí para o seu game, esses personagens, eles têm que estar no contexto, têm que ser pensados no contexto dos estudantes. Por quê? Por exemplo, olha só. Lembra que nós falamos sobre as metodologias ativas, onde o centro do processo de ensino-aprendizagem sai do professor e vai para os estudantes. Então, se nós criarmos personagens dentro do enredo e do contexto, da temática dos professores, que apenas os professores conhecem, isso vai dificultar aquela conexão do game com o estudante. Então, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Se eu estou em games que eu conheço os personagens, ou esses personagens fazem parte do meu contexto contemporâneo, eu já tenho ali aquela afinidade. Então eu tenho aquela familiaridade. Eu falo, nossa, esse personagem aqui eu já conheço, como que ele funciona, o que que ele faz, então nesse game aqui eu vou me dar bem. Então já tem essa familiaridade aí entre o estudante com o personagem. Agora, se a gente utilizar um personagem que é só do conhecimento do professor, você vai ter uma saída. Você pode usar o seu personagem aí do seu contexto, porém você vai ter que ensinar para os estudantes, seja dentro do jogo ou fora dele, o contexto desse personagem, tá bom? Agora, a minha dica é que você sempre pense em personagem no contexto do estudante, centrando sempre o processo no estudante e não no professor, tá bom? Ou na professora. Então, sempre que você for pensar nos games, pense nesses elementos e pense nesse centro do processo de ensino-aprendizagem. Então, ele tem que ser no estudante e não no professor dentro do contexto das metodologias ativas. Tá bom, Jane? Espero que eu tenha conseguido responder aí a sua pergunta. E já me deu o feedback aqui, então tudo certo, compreendido.
E eu tenho certeza, galera, que os games que vocês já estão pensando aí em todos os contextos, enredos, personagens, pontuações, eu tenho certeza, gente, que tá ficando legal, viu? Que tá ficando top. Então, olha só, agora vamos aqui voltar. Se tiver mais perguntinha aí, Irlane, pode mandar, porque essa galera aqui do curso de metodologias ativas é uma galera diferenciada, viu? É uma galera que pergunta, participa, porque é uma galera que quer sempre inovar na sala de aula. Walter Miriam mandou boa noite. Ah, boa. Quem que mandou? Walter Miriam. Valdemíria? Walter Miriam. Walter Miriam. Então, um abraço aí para Walter Miriam, que está conectado aqui na nossa aula de hoje também. Então, um grande abraço aí. E galera, bora então aqui agora pro game que eu quero mostrar para vocês. Uma plataforma que nós podemos explorar essa plataforma, como eu já citei para vocês anteriormente, que é a plataforma Scratch. Então, vou falar um pouquinho da plataforma, vou mostrar para vocês como que é essa plataforma visualmente e também vou trazer aqui um game onde vocês vão poder observar alguns elementos aí da gamificação, tá bom? Lembrando que esse game ele é um jogo educativo que foi criado para o contexto da educação, ok? Então, eu vou pedir aqui a Irlane para dar aquele foco aí na telinha de vocês. Então, Irlane, dá um foco aí na tela da galera e eu vou aparecer lá no cantinho aí da tela, tá bom? Então vamos lá, galera. Enquanto a Irlane está fazendo a mágica aqui, eu já posicionei aí na tela. Espero que a tela esteja aparecendo todinha aí para vocês, certo? Quem não estiver conseguindo visualizar, só me dá o feedback aí por meio do chat. E olha só, olha aqui, ó, apareci no cantinho. Falei que ia aparecer. Gente, a Irlane, ela faz umas mágicas aqui nesse estúdio, viu? Que eu vou te falar, viu? Ela merece até umas recompensas aqui dentro do nosso game, tá bom? Então, olha só, vou pedir para a Irlane diminuir um pouquinho aqui, para eu ficar lá no cantinho, viu, Irlane? Para a galera ver a tela toda. Então, olha só, essa plataforma aqui, galera, ela é uma plataforma que se chama Scratch. Essa plataforma, ela foi criada pela comunidade acadêmica da Universidade de Massachusetts, que é uma universidade lá nos Estados Unidos. Então, olha só, essa universidade, o MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology, acho que é isso mesmo, em inglês acho que tá bom, tá, Irlane? Então, o MIT é uma universidade que fica salvo me engano, fica numa cidade que chama-se Massachusetts, lá nos Estados Unidos. Então, essa comunidade acadêmica da área de computação criou esta plataforma, que é totalmente gratuita, que é o Scratch, que é uma plataforma utilizada para criar enredos, histórias e jogos que podem ser utilizados aí na área da educação. Então, olha que interessante. Para acessar essa plataforma, vocês podem utilizar aí o navegador, pode entrar pelo celular, pode entrar pelo computador, notebook, enfim. Então, vocês bastam clicar aqui e digitar www.scratch.mit.edu, tá bom? Então, repetindo aí para vocês, www.scratch.mit.edu. Então, digita aí, pressiona aí o Enter no teclado de vocês e vocês serão redirecionados e redirecionadas aí para a plataforma do Scratch. Então, inicialmente, ela vai trazer vocês para cá. Então, olha só, é uma plataforma bem lúdica, né, bem colorida. Então, aqui a gente já percebe alguns elementos da gamificação. Então, olha só que bacana. Para você aí que não compreende muito bem inglês, gente, tranquilo. Quem não sabe inglês, basta traduzir aqui a tela do navegador. Então, basta clicar com o botão direito do seu mouse ou o menu aí do mouse e lá na opção traduzir para o português. Então, olha só, clicou em traduzir para o português, a mágica acontece e olha só, tudo em português. Então, aqui no Scratch, você pode criar, como eu falei, histórias, jogos e animações. E olha, o melhor de tudo é que você pode compartilhar isso com todas as outras pessoas ao redor do mundo. Ou seja, é colaborativo, tá?
Então aqui, inicialmente, vocês poderão criar um cadastro. Para isso, basta clicar aqui em Junte-se ao Scratch. Então clicando aqui, ele vai abrir um formulário para você preencher, nome, e-mail, senha, dados bem básicos, tá bom? E aí você vai conseguir criar a sua conta. Então criou a sua conta, entra, clica aqui no botãozinho entrar, eu vou colocar aqui o meu usuário, tá bom? Ele já está aqui, vou colocar a minha senha. E vou clicar no botãozinho entrar. Então olha só que bacana aqui a plataforma do Scratch. Então vou mostrar aqui rapidamente, porque essas ferramentas nós podemos e vamos, né? Já estamos explorando essas ferramentas no contexto das mentorias do curso de metodologias ativas. Então lá a gente vai dar um foco maior em como manusear essas ferramentas digitais e também as tecnologias não digitais. Então lembrando que eu quero só mostrar e pontuar esses elementos da gamificação aqui para vocês entenderem tudo isso que a gente conversou na aula de hoje, para vocês observarem aqui a aplicação na prática desses elementos da gamificação em uma ferramenta que você pode utilizar e criar aí as suas próprias histórias, os seus próprios games para você levar para a sua sala de aula. Então olha que bacana. Então aqui nós temos algumas seções. Então aqui nós temos o botãozinho criar, que é onde você vai clicar para poder criar aí os seus cenários, criar os seus personagens e todo o enredo do seu jogo, tá bom? Então é aqui. Vou clicar aqui só para vocês visualizarem, mas depois quem quiser acessar em casa, explorar e tiver curiosidade de desenvolver algo nesse contexto na mentoria, a gente vai trabalhar um pouco mais a fundo essa ferramenta na mentoria, se é assim você desejar para o seu processo, tá bom? Então olha só, se o seu projeto for utilizar algum game que você precisar criar, você vai e pode utilizar aqui a plataforma do Scratch. Então olha só, essa aqui é a telinha. Então aqui, por meio desses comandos, em cada uma dessas sessões, a gente consegue programar os personagens de forma super simples, super tranquila. E aqui a gente consegue criar quantos personagens que nós quisermos. Lembrando que aqui a sua imaginação e a sua criatividade, ela não tem limite. Isso vai depender do quê? Vai depender do seu contexto, vai depender do seu enredo e vai depender de como você pensou aí o seu game, tá bom? Agora, sobre a questão de criação dos games, é nessa parte aqui. Então, eu não vou adentrar em todas as funções, porque são inúmeras funções. Nós temos comandos aqui de todos os jeitos. Então, isso aqui a gente vai explorar com maior tempo na mentoria, tá bom? Agora, eu quero mostrar para vocês aqui que tem uma parte muito interessante, que é essa parte aqui, onde vocês podem consultar ou buscar outros games que já foram desenvolvidos, editar esses games, melhorar, enfim, lembrando que isso aqui é uma plataforma colaborativa. Então você pode, por exemplo, se eu criei um game, esse game ele vai ficar disponível para todos e para todas aqui, e esse game ele pode ser alterado, ele pode ser compartilhado por você, a depender do que você quer, tá bom? Do seu contexto, das possibilidades que você quer para o seu game que você está desenvolvendo ou vai desenvolver. Então basta você digitar aqui o nome, e aí ele vai trazer algumas sugestões. Eu vou colocar aqui, por exemplo, Universo. Ele vai trazer aqui para mim todos os games de universo que já foram desenvolvidos aqui por outras pessoas na plataforma, tá bom? Então aqui nós temos uma infinidade, vocês podem explorar, visualizar, olha que bacana, e ver como que esse game foi desenvolvido, quais elementos de games foram utilizados, quais são os níveis, as fases, os desafios. Então tudo isso você pode explorar por meio dessa função aqui, tá bom? E aqui eu separei um bem interessante para só mostrar para vocês todos esses elementos que eu comentei aqui na aula de hoje. Então olha só, então antes de mostrar esse game aqui, parece que tem uma perguntinha da galera aqui no chat. A Jane Oliveira diz que acha melhor só acompanhar e depois fazermos os testes. Bacana. Olha, a Jane comentou assim, professor Wesley, nós achamos melhor a gente, por enquanto, acompanhar e depois a gente abre a plataforma e faz os testes. Muito bom, viu, Jane? Isso mesmo. Então, entra lá na plataforma, explora, lembrando daquilo que eu sempre falo nas nossas aulas, né? Explorar e aprender tecnologia, não pode ter medo. Gente, vocês vão acertar, errar,
Mas, acima de tudo, vocês vão aprender. Lembrando que você aí, que vai elaborar o seu game, que está desenvolvendo o seu projeto de game, dentro da metodologia ativa que você escolheu, é você que é o gestor ou a gestora do processo de ensino e aprendizagem. E isso aqui, gente, é só uma ferramenta. Uma simples ferramenta que você tem que aprender como que essa ferramenta funciona. E vai decidir como integrar e incorporar isso ao seu processo de ensino e aprendizagem e ao seu game, tá bom? Muito bom, obrigado, viu, Jane, pela sua participação. Então, olha só, voltando aqui, eu vou mostrar para vocês agora como que esse game foi pensado. Então, aqui tem algumas instruções, lembrando que aqui está traduzido, ok? Então, para começar, clique na bandeira verde. Então, clicando nessa bandeirinha verde, vai dar o Start no game. Então, imagine que você já criou, desenvolveu todo o seu game. Para que alguém, ou os estudantes, ou até você teste, você tem que clicar aqui nessa bandeirinha verde, tá bom? Vai dar o Start no game. Então, para começar, clique na bandeira verde. Em seguida, clique no botão verde. Assim aparecerá uma tela com o menu inicial, onde você poderá escolher a fase de sua preferência, notificando que as fases são organizadas de acordo com o nível de dificuldade. Lembra lá dos níveis que eu citei agora há pouco? Após você aí escolher uma fase, espere o GIF rodar e quando solicitado, coloque a resposta da operação. Então, aqui a gente vai ter uma operação que a gente vai precisar realizar e clicar ali e acionar a resposta. Então, digite via teclado e em seguida aperte o Enter. Então, já deu aqui a instrução, como que é o comando. Lembrando que o público-alvo desse game aqui é um público a partir de 12 anos, ou seja, estudantes aí da quarta, da quinta série, podem ser públicos a utilizarem esse game, ok? Então, esse game ele está, né, associado ao conceito das operações matemáticas. Então, vamos explorar aqui para ver como que é esse game na prática. Então, olha só, cliquei aqui, brincando com a matemática. Olha aqui, adição, subtração, divisão e multiplicação. Então, olha só aqui o enredo, o contexto, a temática desse game. São as operações matemáticas, tá? Então, vou clicar aqui, como falou lá na instrução, vou clicar aqui no botãozinho verde e pediu para a gente escolher uma das opções. Então, vamos escolher aqui uma das opções, escolher a opção número 2. Olha só aqui o enredo, então, tem um personagem aqui que está ali e deixa eu aumentar aqui um pouquinho para vocês visualizarem. Então, olha só, vamos lá. Acho que agora está tudo certo, né? Então, deixa eu só voltar aqui de novo para vocês visualizarem. Para vocês pararem o game, só para a gente poder retornar aqui. Então, para vocês pararem o game e reiniciar o game, basta você clicar aqui nesse botãozinho vermelho, tá? Então, clicando aqui, ele para, e aí você clica no botãozinho verde, na bandeirinha verde, ele restarta, tá? Ele reinicia. Então, olha só, cliquei aqui, vou escolher uma das operações, então, escolhi aqui a número 1. Então, nós temos ali, olha lá, ele está soltando bolhas de sabão. Então, ali eu tenho, deixa eu ver, eu não estou conseguindo enxergar. Erlane, me ajuda aí, porque eu não estou conseguindo enxergar ali não. Acho que a galera lá na tela está conseguindo. Vamos restartar e reiniciar de novo. Vocês estão percebendo que aqui no início tem um tempo que aparece em laranja. Então, a gente tem um tempo, o estudante vai ter um tempo para calcular e dar a resposta. Então, olha só, isso aí é uma das regras. Vou voltar aqui de novo. Então, pausei, reiniciei, brincando com a matemática, cliquei. Então, olha só, selecionei aqui, ele vai soltar a bolinha de sabão. Então, olha só. 14 é 9... 14 mais 9 vezes 7. Ó, então nós temos uma operação, 14 mais 9 vezes 7. Então, olha só. 9 vezes 7, quanto que é 9 vezes 7, Erlane? 14 vezes 9 vezes 7. Ah, gente, a Erlane tá fazendo aqui correndo. Erlane, tem que ser rápido, porque o tempo acaba, viu? 14 mais 9... Ó, vou falar de novo qual que é o problema, aí a gente vai voltar, viu? Então, 14 mais 9 vezes 7. 77? 77? Gente, a Irlande já fez o cálculo aqui, viu? Então, vamos restartar de novo aqui, vamos ver se esse cálculo tá certo? Então, restartei, dei o play. Então, olha lá, ele soltou a bolinha de sabão, olha a temática. E aí, visto a operação, vai aparecer aqui o tempo. Então, qual que é a resposta, Irlane?
77? 77? Será que é 77? Então, inseri o 77 aqui embaixo. Lá nas instruções falou para eu pressionar o Enter. E, tchararã, parabéns, você acertou. Erlane, o mérito é todo seu, viu? Então, olha só, galera. Vocês perceberam que aqui o enredo é o quê? É um menino que está ali no parque, soltando bolhas de sabão, brincando, sendo feliz. Lá no fundo a gente tem uma cidade, né, a área urbana. Então olha o contexto aí da cidade versus a área rural. Então dá para a gente poder evidenciar isso também para o estudante. E ali na operação matemática, o estudante tem que focar em o quê? Em aprender o algoritmo para resolver aquela operação e ele tem que fornecer essa resposta ali em um determinado tempo, que fica aparecendo lá no cantinho, né? Então, aplicar o algoritmo da soma e da multiplicação dentro desse tempo é uma habilidade que o estudante precisa desenvolver aqui para ele avançar de fase. Então, olha só, aqui nessa parte a gente já visualizou narrativa ou enredo com temática, nós já visualizamos o desafio, temos ali o tempo, que é uma regra que o estudante precisa seguir. Então, olha só aqui os elementos dos games que nós citamos aqui agora há pouco na aula, né? Então, cliquei na setinha lá, passei para o próximo nível, ou seja, acertei, passei para o próximo nível, vou escolher aqui o número 5. Então, olha só, eles estão ali numa gangorra, e aí nós temos uma potenciação, 3 ao quadrado mais 2 elevado à terceira. É isso mesmo, Erlane? Estou conseguindo enxergar direito? 3 ao quadrado, 9, mais 2 elevado à terceira, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 9 mais 8, quanto que é 9 mais 8? 17. Vamos ver se a resposta é essa? Deixa eu voltar aqui e restartar, porque o tempo lá acabou, enquanto eu fazia o cálculo. Então, vou clicar aqui de novo, 5. Então, olha só, a mesma operação. Então, olha só. 3 ao quadrado, 9. Então, vamos lá, 17. Será que é 17? O que você acha, Erlane? Será que é a resposta correta? Então, vou digitar e pressionei o Enter. Você acertou. Então, olha só, como que essas operações, aquelas precisam ser resolvidas dentro ali do tempo. Então, vocês perceberam que ali o estudante vai tentar utilizar uma estratégia mental, ou dependendo, se você colocar um tempo maior, ele pode até resolver ali numa folha, enfim. Ele vai aplicar ali aquela estratégia e mostrar que ele aprendeu ali aquela determinada habilidade. Então, vocês perceberam aqui o quanto que esses elementos dos games motivam, engajam o estudante a aprender de uma forma divertida? Então, esse game aqui, com certeza, a gente pode ficar jogando ele por horas e por horas aqui. Quero ver só com a Erlane aqui se tem alguma perguntinha no chat, que ela tá de olho no chat aqui, porque a galera tá mandando muitas perguntas. O João Gomes, ele perguntou, quais são os pilares da gamificação e qual é o aprendizado que os jogos educativos proporcionam? Ótimo! Então o João perguntou o seguinte, galera, aí no chat. Quem está acompanhando o chat deve ter visto a pergunta dele. Então, quais são os pilares da gamificação? Então, os pilares da gamificação, João, é você pensar em todos os elementos da gamificação. Como eu falei, enredo ou a temática, desafios, recompensas, ranking e também pensar naquele contexto que o seu game vai proporcionar aos seus estudantes. Mas antes disso, um dos pilares mais importantes que eu citei é o pilar onde você tem que definir qual é o objetivo que o seu estudante ele vai atingir nesse game. Então, pensar no objetivo e definir um objetivo claro é um dos pilares mais importantes. E, em segundo lugar, nós temos o quê? Os elementos-chave para a gamificação, que são os enredos, as pontuações, as recompensas, tudo aquilo que eu mostrei aqui agora há pouco na aula, tá bom? E aí, o João também fez uma outra pergunta, Erlane. Qual foi a outra pergunta? Qual o aprendizado que os jogos educativos proporcionam? E ó, a pergunta que ele fez foi o seguinte, qual o aprendizado que os jogos educativos proporcionam? Então, olha só, se você definir que o seu contexto é um contexto, por exemplo, lá na matemática, operações aritméticas, você vai proporcionar aprendizado nessa habilidade. Agora, se o seu game, por exemplo, for um game que vai abordar, por exemplo, a história de Goiás, que ele tenha esse enredo, então a habilidade que você vai desenvolver
aí por meio desse jogo educativo vai ser essa habilidade aí no campo da história. Então, a habilidade que vai desenvolver no estudante por meio dos jogos educativos, quem determina é o professor ou a professora. Lembrando que o professor e a professora são os gestores do processo de ensino-aprendizagem, os criadores desse game. Lembrando que o game ele tem que ser pensado dentro de um contexto, no processo de ensino-aprendizagem. Não pode ser criado de qualquer forma, sem ter objetivo, sem ter meta. Então, ele tem que ser pensado dentro daquilo que o estudante precisa ser desenvolvido, né? Então, se ele precisa se desenvolver na área da matemática, nas operações aritméticas, você vai pensar o enredo voltado a isso, tá bom? Então, tem mais alguma pergunta aí, Erlane? Espero ter respondido aí a pergunta do João. Se ficou alguma dúvida, João, pode mandar aí no chat, tá bom? Só o Adonai Cordeiro falou que é o máximo esse jogo que você apresentou. Bacana, ela está me falando aqui que o Adonai está aqui na nossa aula de hoje, aí um grande abraço para você, Adonai. Ele falou que essa ferramenta aí ela é maravilhosa para desenvolver esses games. Então, se você já teve ou tem curiosidade de trabalhar com essa ferramenta aí no seu projeto de metodologia ativa e gamificação no nosso curso, galera, pode explorar, pode criar aí os games de vocês, podem aí já ir pensando no enredo, nas metas, nos personagens, que com certeza vocês terão muito sucesso utilizando essa ferramenta, caso vocês optem por ferramentas digitais, né, por jogos digitais. Agora, quem optou por jogos não digitais, né, usando tecnologias não digitais, também precisa entender todos esses elementos. A diferença é que aqui a gente está usando a tecnologia, né? Nós estamos utilizando um software online. E se você não preferir utilizar, você também vai ter que usar todos esses elementos aqui da gamificação, só que no seu contexto ali, sem essa tecnologia digital, tá bom? Então, olha só, nesse contexto aqui, galera, esse game aqui ele vai permitindo o estudante realizar operações aritméticas básicas que, né, para um nível de estudante aí de 10 a 12 anos, são conteúdos, habilidades que eles precisam desenvolver, certo? Então esse aqui é um game muito bacana que vocês podem reescrever, podem utilizar, enfim, a plataforma está aí para quem queira utilizar. Então eu queria só mostrar para vocês, na prática, que esses elementos e essa possibilidade de ferramenta que vocês também podem aí utilizar no contexto do projeto de vocês. Lembrando que aqui no nosso curso de metodologias ativas é como sempre falo, né? Se eu escuto, eu esqueço. Se eu vejo, eu entendo. Mas se eu faço, eu aprendo. Então, galera, vamos colocar a mão na massa, vamos explorar as ferramentas digitais, vamos explorar também as tecnologias não digitais e vamos pensar sempre em todos esses elementos aqui que eu trouxe para vocês na aula de hoje, tá bom? Então, quero aqui voltar, vou pedir a Erlane para me voltar aqui para a tela, para vocês visualizarem aqui professor Wesley aí na telinha de vocês. Então, olha só, Erlane me voltou, muito obrigado, Erlane. E, galera, fala para mim, dá um feedback aí no chat, o que vocês acharam aí da nossa fase de hoje? Fala pra mim, o que vocês acharam de todo esse contexto da gamificação e dos jogos educativos para o processo de ensino-aprendizagem? Então manda aí, fala aí, dá o feedback de vocês, manda aí também lá no nosso grupo, porque, gente, aprendizado, construção de conhecimento é isso, é trocar ideias, é aprender, porque como eu sempre falo, ninguém sabe tudo, não é verdade? Mas nós podemos contribuir uns com os outros com o que a gente sabe. Então, por isso que eu trouxe aqui para vocês uma das possibilidades de criação de games utilizando essa plataforma também do Scratch, tá bom? Mas lembrando que os contextos dos games podem utilizar tanto tecnologias digitais e também as tecnologias não digitais. E tudo isso, dentro do contexto da gamificação, vai promover engajamento, desafios, colaboração, trabalho em equipe e todos os benefícios e vantagens que a gamificação traz para o processo de ensino e aprendizagem, tá bom? Então, galera, na nossa aula, na nossa fase 5 de hoje, nós aprendemos aqui sobre a gamificação e também suas vantagens, assim como todos os elementos que nós precisamos pensar para desenvolver um projeto gamificado.
Então nós aprendemos também sobre os jogos educativos que são criados para contextos educacionais, enquanto a gamificação pode ser aplicada em qualquer contexto, seja ele educacional ou também não educacional. Eu mostrei também aqui para vocês na prática um game utilizando a plataforma Scratch, criada lá pela galera do MIT, lá da Universidade de Massachusetts. E essa ferramenta fica aí totalmente disponível para que vocês possam usar, desenvolver, explorar, porque aqui, galera, o céu é o limite, tá bom? E olha, professor Wesley vai ficando por aqui, galera, mas antes, eu quero só dar uma olhadinha aqui, porque eu acho que tem um comentário aí da galera, e antes de finalizar, eu quero ouvir todos vocês, para a gente poder fechar a nossa fase 5 aqui com chave de ouro. Então, vê aí pra mim, Erlane, quais são os comentários aí dessa galera top? O Adonai, ele acredita que vai ser muito legal no projeto deles. A Jane diz que é muito legal, ela vai explorar na plataforma apresentada na aula de hoje. Falou, obrigada, professor Wesley, boa noite. O Adonai diz que adorou a aula. Além da aula ser super leve, tranquilo, o conteúdo foi maravilhoso. Muito bom. Então, galera, só replicando aqui para quem está aí no chat, está visualizando, quero agradecer aí o Adonai pela participação. E olha, realmente, Adonai, essa ferramenta traz várias possibilidades aí que você pode aplicar na sua sala de aula. Eu tenho certeza que os seus estudantes vão adorar, porque essa inovação eu garanto que você vai levar para sua sala de aula. Quero mandar também um abraço aqui para a Jane, sempre muito participativa, né, Jane? Com certeza, como eu sempre falo, né? Se eu escuto, eu esqueço. Se eu vejo, eu entendo. Mas se eu faço, eu aprendo. E é isso mesmo, Jane, é explorar, é testar. E olha, com certeza os resultados virão, tá bom? Wesley Martinho, Cleide Giroto, obrigado, aula maravilhosa. Bacana, quero mandar um abraço aqui para o Wesley, a Cleide também, que estão conectados aqui na nossa aula de hoje. Um grande abraço, galera. Espero que eu tenha conseguido aqui trazer para vocês e ter despertado essa vontade de utilizar essas possibilidades aqui no projeto de metodologias ativas aí de vocês, tá bom? E eu tenho certeza, galera, que vai ser só sucesso, porque se você chegou até essa fase 5 de hoje, com certeza você já foi aí campeão e campeã nesse nosso grande jogo aqui no nosso processo de ensino e aprendizagem, tá bom? Então, galera, chegamos ao final aí da nossa fase 5 e, olha só, como sempre, eu vou deixar um desafio aí para vocês. Então, começa a criar aí o seu game. Se você já está utilizando o Scratch aí no processo de ensino e aprendizagem, depois eu quero dar uma conferida aí no game, tá bom? Então, vamos lá para a mentoria, mande aí as suas dúvidas de vocês lá, vamos agendar, continuar agendando aí os nossos encontros e eu tenho certeza que vocês construirão excelentes produtos gamificados aí para a sala de aula de vocês, tá bom? Então, galera, quero mandar aí um abraço para todo mundo que participou, quero agradecer aqui a Erlane, maravilhosa, que está aqui no estúdio, sempre participando, operando aqui todos esses recursos tecnológicos para que essa nossa aulinha show aqui pudesse acontecer aqui com vocês, tá bom? Então, galera, eu vou ficando por aqui, mas olha, a nossa fase 6, ela em breve já estará chegando, tá bom? E teremos novos desafios, como sempre. Então, galera, um grande abraço aí no coração de cada um e cada uma de vocês e até a nossa próxima fase.